1. Introdução. A primeira frase que ecoa por toda a eternidade. Essa não é apenas a primeira frase da Bíblia. É uma declaração eterna, capaz de transformar nossa visão sobre tudo, o universo, a vida e o nosso próprio propósito. Em 7 palavras, a Escritura estabelece a origem de toda a realidade. Antes do tempo, antes da matéria, antes da luz, havia apenas Deus. E foi pela sua vontade, poder e palavra que tudo passou a existir. Enquanto o mundo moderno busca respostas através da ciência, teorias e experimentos, a Bíblia começa com uma certeza absoluta. O universo não é fruto do acaso, mas da intenção de um Criador. Ele não apenas deu forma ao caos, mas estabeleceu ordem, beleza e sentido. Essa frase inicial carrega um peso cósmico e, ao mesmo tempo, uma ternura pessoal, pois, ao afirmar que Deus criou tudo, ela também diz que nada, nem mesmo você, é por acaso. A sua existência, o seu valor, o seu lugar no universo são reflexos de uma mente divina que sonhou com você desde a eternidade. Essa frase ecoa através dos tempos porque toca a pergunta mais profunda do coração humano: de onde viemos? E a resposta é clara, simples e poderosa. Viemos do coração de Deus. E se Ele nos criou, então há um motivo para estarmos aqui. Você já parou para meditar sobre isso? Dois. O universo não é acaso, é propósito. Em um mundo dominado pela lógica científica, muitos acreditam que o universo surgiu por acaso, fruto de uma explosão cósmica aleatória, de forças impessoais e de bilhões de anos de evolução sem direção. A ideia de que tudo o que existe é resultado de coincidência pode até parecer sofisticada, mas esvazia a existência de sentido, valor e destino. A Bíblia, no entanto, apresenta uma visão completamente diferente. O universo foi criado com intenção, com inteligência e com amor. Desde as galáxias mais distantes até o menor átomo, cada elemento da criação reflete ordem, simetria, beleza e funcionalidade. O salmista declarou: "Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos." Salmos 19, 1. Nada foi feito por acidente. Cada estrela tem seu nome, cada planeta obedece a uma órbita específica, cada célula do nosso corpo opera como parte de um sistema maravilhoso. Isso é mais do que complexidade, é intencionalidade divina. Deus criou o universo como palco da sua glória e expressão do seu poder. A criação não é um fim em si mesma, mas uma janela para conhecer o Criador. Quando contemplamos o céu estrelado, o mar profundo ou o nascimento de uma criança, somos lembrados de que estamos cercados por sinais de uma mente infinita. Mas não para por aí. O propósito da criação é também relacional. Deus criou o universo não apenas para que existíssemos, mas para que nos encontrássemos com Ele. Cada batida do coração, cada respiração, cada nascer do sol é um convite silencioso. Olhe para cima. Você não está aqui por acaso. E se o universo foi criado com propósito, então a sua vida também tem propósito. Você não é um número estatístico, nem uma ocorrência aleatória. Você é parte de um plano maior, traçado pelo próprio Criador. Você consegue enxergar isso ao seu redor? O universo está tentando te dizer algo. Você está ouvindo? Três. A Terra, um lar projetado com cuidado. Entre os bilhões de planetas e estrelas que existem no universo observável, a Terra se destaca de forma única. Não é o maior nem o mais brilhante, mas é o único que abriga vida, e mais do que isso, vida consciente, criativa, emocional e espiritual.
Para muitos, isso é uma feliz coincidência cósmica, mas para quem crê no relato bíblico, a Terra é o resultado de um projeto divino intencional. Um lar cuidadosamente preparado pelo próprio Deus. No Gênesis, vemos uma progressão precisa e cheia de sabedoria. Primeiro a luz, depois o firmamento, os mares, a vegetação, os astros, os animais e, por fim, o ser humano. Nada foi criado fora de ordem. Cada elemento foi colocado no lugar certo, na hora certa, com a função certa. Isso revela não só poder criativo, mas profundo cuidado e planejamento. A Terra possuía exatamente as condições necessárias para sustentar a vida. Distância ideal do Sol, atmosfera que filtra radiações perigosas, gravidade equilibrada, abundância de água, biodiversidade e ciclos naturais que se renovam constantemente. Tudo isso aponta para um propósito: acolher a vida, especialmente a vida humana. E mais do que um ambiente habitável, Deus fez da Terra um lar sagrado, um lugar onde o ser humano pode conhecer o Criador, contemplar sua beleza e viver em comunhão com o próximo. A Bíblia diz que a Terra está cheia da bondade do Senhor, Salmo 33, e cada detalhe da criação grita: você é bem-vindo aqui. Mas esse cuidado vem com responsabilidade. Em Gênesis 1, 28, Deus entrega ao homem a missão de cultivar e guardar a terra. Isso significa que não somos donos do planeta, mas mordomos. Somos chamados a proteger, preservar e valorizar a criação, como uma dádiva divina. Quando olhamos para a natureza, montanhas, florestas, rios, animais, deveríamos lembrar: isso não é aleatório, é arte divina. Você tem cuidado da terra como quem honra o Criador? Quatro. A criação do ser humano, um mistério irrepetível. Entre todas as obras da criação, há uma que se destaca com brilho singular: o ser humano. Se os céus proclamam a glória de Deus, o homem e a mulher revelam sua imagem. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Essa frase muda tudo. Ela diz que o ser humano não é apenas uma criatura entre muitas, mas um reflexo vivo do Criador. Ele não é feito à imagem dos animais, nem das estrelas, mas à imagem de Deus, com capacidade de pensar, sentir, amar, escolher, criar e se relacionar. A narrativa bíblica do Gênesis descreve este momento com ternura e profundidade. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Gênesis 2:7. Este sopro, o fôlego de vida, é algo que nenhum laboratório pode replicar. Ele não é DNA, não é oxigênio, não é um algoritmo. É o toque direto do Criador. É a essência que nos torna espírito, alma e corpo. Somos matéria, sim, mas animada pelo espírito vindo do alto. É por isso que todo ser humano carrega um valor intrínseco e inegociável. Não importa sua origem, aparência, condição social ou habilidade. Você é único, irrepetível e profundamente amado por Deus. A ciência pode estudar o corpo humano em detalhes. Pode mapear o genoma, monitorar o cérebro, até manipular células. Mas não pode criar uma alma. Pode até gerar uma cópia genética, mas não pode reproduzir a consciência, a moralidade ou o senso de eternidade que existe em cada pessoa. E mais, Deus criou o ser humano para relacionamento. O primeiro homem não foi feito para vagar sozinho, mas para caminhar com Deus no jardim, falar com Ele face a face, desfrutar de comunhão perfeita. Foi por isso também que Deus criou a mulher,
como parceira, não como subordinada, revelando que o ser humano é chamado a viver em amor, igualdade e reciprocidade. A criação do ser humano é, portanto, um ato de arte, amor e propósito. E mesmo quando a humanidade se afastou de Deus pelo pecado, Ele não nos abandonou. Pelo contrário, Ele se fez homem em Cristo para nos buscar e restaurar a imagem perdida. Você já parou para pensar no milagre que é ser humano? Não somos máquinas, não somos acidentes, somos obra-prima de Deus. E Ele ainda tem planos para cada um de nós. Cinco. Relacionamento entre o Criador e sua criação. Desde o início, a criação não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, foi também um convite ao relacionamento. O Deus que formou os céus e a terra não é distante, frio ou indiferente. Ele não apenas criou o ser humano à sua imagem, mas desejou habitar com ele, falar com ele, caminhar ao seu lado. Em Gênesis, vemos um cenário que revela a intenção original de Deus: um jardim, paz, beleza e comunhão. Adão e Eva viviam em um ambiente perfeito, mas o que fazia do Éden um verdadeiro paraíso era a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus andava no jardim pela viração do dia. Gênesis 3:8. Isso mostra que Deus desejava a proximidade. Ele vinha encontrar-se com suas criaturas. Esse relacionamento era baseado em confiança, liberdade e amor. Não havia medo, não havia culpa. O homem e a mulher estavam nus diante de Deus, tanto física quanto espiritualmente, e não se envergonhavam. Havia transparência. Porém, quando o pecado entrou no mundo, essa ligação foi quebrada. A desobediência causou separação, vergonha e medo. O homem se escondeu de Deus. E desde então, a humanidade tem tentado, muitas vezes em vão, preencher o vazio deixado pela ausência de comunhão com o Criador. Mas Deus não desistiu. Ele buscou, chamou, prometeu redenção. De Noé a Abraão, de Moisés aos profetas, de Israel à Igreja, a Bíblia é a narrativa de um Deus que não abandona aquilo que criou. O ponto culminante desse plano é Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Em Cristo, o Criador entrou na criação. Ele tocou, ensinou, chorou, sofreu, tudo para restaurar o que foi perdido. Na cruz, Jesus não apenas pagou pelos nossos pecados, ele abriu um novo e vivo caminho de volta ao Pai. E hoje, pelo Espírito Santo, esse relacionamento pode ser real, íntimo e transformador. O Criador não quer apenas ser admirado de longe, ele quer ser conhecido, amado, ouvido. Ele deseja estar presente no nosso cotidiano, no silêncio da oração, nas decisões difíceis, nas alegrias e até nas lágrimas. Você tem caminhado com o Criador ou só ouvido falar dele de longe? Ele continua chamando: onde estás? Não como acusação, mas como um pai que busca reencontrar o filho amado. A criação só encontra plenitude quando se reconecta com o seu Criador. E o coração humano só encontra paz quando volta para casa, nos braços daquele que o formou. Seis. A criação não é só passado, é também futuro. Muitas pessoas veem a criação apenas como algo que ficou no passado, um evento grandioso que aconteceu no princípio, mas que agora está encerrado. Contudo, a Bíblia revela uma verdade surpreendente. A criação continua em andamento. O Deus que criou os céus e a terra no Gênesis é o mesmo que promete um novo céu e uma nova terra no Apocalipse. A história não termina na queda, mas aponta para a restauração de todas as coisas. Em Apocalipse 21,
João descreve a visão do que está por vir. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E vi a nova Jerusalém descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. É uma criação renovada, não apenas uma reparação, mas um recomeço glorioso. Não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas. Tudo que foi corrompido pelo pecado será purificado. Toda a criação que hoje geme em dores, como diz Paulo em Romanos 8, será liberta para viver plenamente conforme o propósito original de Deus. Esse futuro não é uma utopia idealista, mas uma promessa garantida por aquele que é fiel e verdadeiro. A cruz de Cristo não apenas redimiu pessoas, ela também redimiu o próprio cosmos. A ressurreição de Jesus foi a prova de que a vida vencerá a morte, a luz vencerá as trevas e o reino de Deus triunfará. Enquanto isso, vivemos no já e ainda não. Já experimentamos a presença de Deus, o perdão e a nova vida em Cristo. Mas a plenitude dessa nova criação ainda está por vir. Vivemos como peregrinos, com os olhos fixos na promessa, com o coração firme na esperança. E mais, somos chamados a participar da obra de recriação desde já. Sempre que escolhemos perdoar, cuidar da criação, lutar pela justiça, amar o próximo e proclamar o Evangelho, estamos colaborando com o plano de Deus para restaurar o mundo. O Gênesis é o começo, o Apocalipse é a consumação, mas o presente é o campo onde nossa fé se torna a ação. Você está vivendo como alguém que espera por um novo céu e uma nova terra? A criação não é apenas algo que Deus fez, é também algo que Ele está refazendo dentro de nós e ao nosso redor. Sétimo, as grandes perguntas e as respostas da fé. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano carrega em sua alma perguntas profundas, que atravessam gerações, culturas e línguas. São perguntas que não se respondem apenas com fórmulas científicas ou estatísticas filosóficas. São questões existenciais, espirituais, que brotam do mais íntimo do coração. De onde viemos? Por que existimos? Para onde estamos indo? Qual é o sentido da vida? A fé cristã, fundamentada nas Escrituras, não foge dessas perguntas. Ela as acolhe e oferece respostas cheias de verdade, propósito e esperança. De onde viemos? A Bíblia afirma com clareza: viemos de Deus. No princípio, Deus criou. Gênesis 1:1. Não somos frutos do acaso, mas criação intencional do Criador. Ele nos formou com as próprias mãos e nos soprou o fôlego da vida. Por que existimos? Fomos criados para conhecer, amar e glorificar a Deus. O ser humano não foi feito apenas para viver, mas para se relacionar. Como diz Isaías 43:7, todos os que são chamados pelo meu nome e que criei para a minha glória. Nosso propósito é refletir o caráter de Deus e caminhar com Ele. Para onde estamos indo? A Bíblia não deixa essa resposta em aberto. O plano final é a restauração de todas as coisas. Para os que creem em Cristo, há uma promessa de vida eterna com Deus, em um novo céu e nova terra. A morte não é o fim, é a transição para um reencontro com o Criador. Qual o sentido da vida? O sentido da vida está em viver com propósito eterno. Cada momento, cada gesto de amor, cada ato de fé contribui para um plano maior. Como diz Paulo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. As respostas da fé não são apenas intelectuais, são existenciais e relacionais. Elas não apenas explicam a vida, mas nos conectam com o autor da vida. Você já fez essas perguntas?
E mais importante, está disposto a ouvir as respostas que Deus tem para você? Trong lặng im, con thầm 8. Conclusão. Do pó à glória. A história bíblica da criação não é apenas um relato do passado. É um convite eterno. É uma jornada que começa no pó da terra e termina na glória celestial. Um enredo que une origem, propósito, queda e redenção. E que continua se desenrolando em cada coração humano que se abre para o Criador. Segundo Gênesis, fomos formados do pó. Matéria simples, comum, aparentemente sem valor. Mas esse pó, quando tocado pelo sopro de Deus, tornou-se vida consciente, alma vivente, portador da imagem divina. Isso nos mostra que o nosso valor não está em nossa composição física, mas no fato de sermos amados e moldados por Deus. Mesmo assim, o pecado nos afastou dessa glória original. A desobediência nos distanciou do propósito. Perdemos o jardim, perdemos a comunhão, e a criação passou a gemer. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou o pó. Pelo contrário, Ele desceu até ele. Em Cristo, o próprio Deus se fez carne, se fez barro, viveu entre nós, sofreu e morreu, para que, através da cruz, pudéssemos ser restaurados à glória para a qual fomos criados. E essa glória não é apenas um destino futuro, é uma realidade que começa agora. Cada ato de fé, cada oração sincera, cada gesto de amor é um sinal de que a recriação já começou dentro de nós. O Espírito Santo trabalha diariamente para nos moldar à imagem de Cristo, preparando-nos para o novo céu e nova terra. Do pó viemos, mas à glória fomos chamados. Não somos produto do acaso, somos propósito eterno. Deus não apenas criou o universo, Ele também criou você. E mais do que isso, Ele deseja caminhar com você, restaurar você e viver eternamente com você. A criação não é apenas um evento do passado. Ela é uma história viva. E você faz parte dela.